No extremo sul de Santa Catarina, um lugar surpreendente. Repleto de belezas naturais e paisagens fascinantes. Essa é Maracajá. Localizada a 205 quilômetros da capital, Florianópolis, e a 265 quilômetros de Porto Alegre, o município fica às margens de uma das mais importantes rodovias do país, a BR-101. Terra de gente honesta e trabalhadora, de fé, fibra e coragem, que preserva suas raízes e tradições. Os primeiros moradores de Maracajá foram caçadores-coletores. Eles viviam em pequenos grupos, circulavam em determinados territórios, coletavam frutos, pescavam e caçavam diversos animais de nossas matas. Minha mãe se chamava Avelina Henrique Felisberto. Ela foi a primeira moradora aqui do Incruso. O avô dela era descendente de índio, né? Então ela contava para nós que os índios moravam no mato e eles moravam perto do mato. No século XIX, vários imigrantes vieram para o Brasil, trazendo na mala o sonho de melhores oportunidades. Chegaram em Maracajá açorianos, africanos, italianos e outros povos. Maracajá praticamente começou, chamava-se Cedro Médio, em 1919. Aqui tinha 3, 4 moradores brasileiros, né, que nós chamamos português, né? Eram 3, 4 famílias que comandavam aqui. E nesse tempo, em 1919, meu avô e foi praticamente o primeiro italiano, né, na época. E veio para cá, comprou esse terreno aqui no centro para arrumar gente para tirar a mata, onde ia passar a estrada de ferro de Sangão até Araranguá. Mas começou a vir vários outros tipos de pessoas, né, italianos e famílias, e formou uma comunidade. Botaram o nome Morrete, porque aqui tinha uns morros aqui na região, né, um morrinho aqui, outro ali. Isso em 1921 a 22. Em 1944, por aí, trocaram o nome para Maracajá. Aí como aqui tinha muito, como tem até hoje, gato do mato, aí botaram o nome Maracajá. E ficou Maracajá, a partir de 1943, 44. Os primeiros imigrantes praticaram a agricultura, a pecuária e também construíram engenhos de cana-de-açúcar e de farinha de mandioca. Levantavam e iam para o engenho. Pegavam um balaio, enchiam os balaios, tudo naquele monte de mandioca estava no chão. No começo foi muito difícil. Um rapador jogava a mandioca ali dentro e ali o boi ia rodando um hélice ali em cima, raspando a mandioca, né? A gente ia tirando aquela que já estava meio raspada, botava lá num balaio, cortava o pé, lavava, ia num cocho de água, cevava aquela mandioca e levava numa roda grande que tinha e cevava todas. Botava as cestas naquele quadro ali e botava a massa ali dentro e depois soltava um parafuso, depois botava uma vara e ia puxando. E depois dali passava numa peneira, peneirador, tudo tocado a boi, né? A instalação do ramal ferroviário Dona Teresa Cristina foi fundamental para o desenvolvimento de Maracajá. Muitas famílias instalaram-se no município para trabalhar na ferrovia. A importância da estrada de ferro, da estação que tinha aqui, é que a mercadoria era fácil tu vender para fora, transportar, mas começou a vir vários outros tipos de pessoas, né, italianos e famílias, e aí criou a comunidade aqui em Maracajá. E até 1964, todas as coisas formavam aqui no centro do Maracajá. Naquele tempo tinha o trem de horário, que a gente falava, e o trem de carga, né? O trem de carga era assim, ele não tinha pressa de chegar na estação. E nós íamos no trem de carga, ele tinha um vagão de passageiro. Então nós íamos ali. Meu pai trouxe uma vaca, um cavalo. Em virtude do desenvolvimento do transporte rodoviário e do desuso do ferroviário, a desativação da ferrovia Dona Teresa Cristina foi inevitável. E aconteceu em 1968. O trem é mais demorado, né? Sabe que o trem na Maria Fumaça, né? Não é como hoje, trem a diesel, as máquinas eram lentas. E aí veio os caminhões, o transporte mais rápido, ônibus.
mais confortável. O cara não queria andar de trem na fumaça. Aí, de 64, inauguraram a BR-101, aí o trem começou a decair. O transporte virou para transporte de caminhão, transporte em ônibus. Em 66, parou completamente. Do solo fértil e das mãos calejadas dos agricultores, começou a brotar desenvolvimento. Estou com 70, quase 72 e estou na agricultura ainda. Naquela época era muito difícil, né? A gente fazia tudo arado a boi, né? Plantava mandioca, cana para tratar das vacas, né? Tirava leite, fazia queijo. Era tudo manual. Caipia de inchado, não botava veneno, né? Naquela época não botava veneno. Depois, quando eu já era moço, eu trabalhei no engenho do seu Adão Domingos Estevo, de farinha de mandioca e de cana de açúcar. Das terras do meu pai, do meu sogro. Agora eu estou cuidando um pouco, depois quem vai cuidar é os filhos, depois é os netos que vão cuidar, né? Quem iniciou o engenho de farinha, que eu conheci, foi o meu avô, Antônio Farias. Quando era pequenininho, nós tínhamos engenho aqui atrás. Eu já com 12 anos já forneava farinha. Nós mesmos plantava e às vezes fazia a mandioca dos outros, no caso. Trazia para casa e fazia farinha. Aí ia vender em Criciúma. Com o decorrer do tempo, a economia do município começou a diversificar e surgiram ferrarias, açougues, armazéns, madeireiras e outros estabelecimentos comerciais. A apicultura começou com meu pai, né? Meu pai e meu irmão. Aí surgiu a época da abelha migratória, então nós largamos a ferraria que nós tínhamos, nós trabalhávamos com implementos agrícolas, largamos tudo e ficamos só com a apicultura. Aí então nós imigramos com abelha tudo para Maracajá. E começamos com pessoas que sabiam trabalhar com apicultura e aí começou. Depois fomos fazendo curso de abelha. Com o fortalecimento econômico do município, em 12 de maio de 1967, Maracajá desmembra-se de Araranguá, deixando de ser distrito, tornando-se município legalmente. Na época, eu era estudante aqui do colégio e eu lembro-me bem que teve uma reunião no salão paroquial para a mobilização da emancipação. Então, esse movimento foi liderado pelo Frei Eusébio, que era o pároco da paróquia na época. Iniciou-se em fevereiro de 1967, em 12 de maio do mesmo ano, o governador Ivo Silveira sancionava a lei de criação do município de Maracajá. Na época, além do Frei Eusébio, eu lembro de outros nomes que participavam do movimento, né? Mário Carradori, José Tomás da Silveira, José Jovelino Costa, Lauro Scarduelli. Então foram as principais pessoas que estiveram à frente desse movimento. Povo de fé, Maracajá é um município de forte religiosidade e se orgulha desta tradição. O ensinamento da mãe, ela que me ensinou a rezar, fiz a primeira Eucaristia com 7 anos naquele tempo, né? Depois me crismei, depois me casei tudo com o Frei Eusébio. O Frei Eusébio era uma pessoa muito rica, muito linda, né? Eu ia toda sexta-feira lá para ele me dar benção, lá em Maracajá, ia a pé. E ele era um padre que ele enchia a gente assim de graça, né? E de fé. Então ele ali levantou a paróquia, né? O rio Mãe Luzia, que corta a cidade, era fonte de água para os moradores. Porém, com a exploração do carvão na mina de Sangão, em Criciúma, entre os anos de 1950 e 1960, o rio começou a receber os dejetos da extração do carvão e foi poluído. O rio era muito importante para nós. Dizem que foi uma família Scarduelli que começou, depois foi a família Zé. Então eles tinham uma represa aqui, né? Que era tudo da água. Essa represa tocava o moinho de farinha de milho, de arroz, serrava madeira. Era a roda d'água que movimentava as turbinas ali e até energia gerou essa represa que tem ali. Depois que fizeram a represa de Criciúma, as enchentes aqui praticamente acabou, é muito pouco, antes alagava mais, porque a represa de São Bento segura. Agora, Maracajá vive um novo tempo. O município completa 56 anos de história, novos desafios e muitas conquistas. Pessoal, estamos aqui construindo o Maracajá do presente e projetando o Maracajá para o futuro. Em cada canto do município,
tem uma obra construída ou sendo executada pela administração municipal. E por trás de cada obra tem o trabalho e o suor do povo maracajense. Estamos revitalizando a Avenida Nossa Senhora da Conceição, que vai ganhar mais acessibilidade e segurança. O governo do município está realizando o maior pacote de obras de pavimentação de estradas da história de Maracajá. Estamos aqui no parque, eu e o meu vice Volei, e estamos investindo pesado para melhorar o nosso turismo, que mais gente visite o nosso parque, que é uma referência no sul de Santa Catarina. O comércio e a indústria crescem em novo ritmo, diversificando a economia e impulsionando o desenvolvimento. Na agricultura, o produtor rural recebe o apoio da prefeitura para cultivar o alimento que vai para a mesa da população. E assim estamos tornando Maracajá cada vez um lugar melhor de se viver. Com os olhos fincados no futuro, Maracajá segue escrevendo sua história, alicerçando com bases sólidas o presente e valorizando sua gente. Maracajá, 56 anos. O município que queremos depende de todos nós.